Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o agora assessor especial do governo do estado, o ex-prefeito de Rio Branco, Raimundo Angelim. Angelim, quando deixou a prefeitura de Rio Branco, deixou com um elevado índice de popularidade. Por isso, logo que deixou, os analistas políticos apontaram o dedo para ele e disseram: olha, está aí um futuro candidato à Câmara Federal, ao Senado da República, quem sabe ao governo em 2018, quem sabe? Raimundo Angelim nos fala sobre esses dias em que tem estado mais perto da família, como ele analisa esses 120 dias de Marcos Alexandre e as prefeituras do interior que perderam muito dinheiro com a queda do repasse do FPM e também o seu futuro político. Prefeito, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Boa noite a você que está nos assistindo. Muito bem. Saudade de retornar aqui, né, ao estúdio. Olha, quando o senhor vinha aqui das outras vezes, o senhor vinha com um monte de pasta, calhamaço de papel, era relatório disso, número daquilo, relação de obras. Agora o senhor está tranquilo. Livre, tranquilo, feliz. Feliz não porque acabou o mandato, porque terminei o meu mandato de bem com a vida, de bem com a população, cumprindo todas as obrigações constitucionais que o cargo requer. E realmente a gente, quando é prefeito, exerce um cargo público, a gente anda cheio de relatórios, de números, para comprovar aquilo que você está efetivamente fazendo, né? Mas agora estou tranquilo, sereno, de bem com a vida, com Deus. Inclusive com a família, né? Que o senhor disse, Alain, eu sinto falta de estar mais perto da minha família. Deu para matar a saudade? Deu para se aproximar novamente? Minhas filhas adoraram, porque agora meus netos, porque agora a gente está muito próximo, agora levo o filho para a escola, vou buscar a filha na escola, estou mais próximo da família, porque a família é o porto seguro de todos nós, né? Você pode exercer qualquer cargo público ou privado, mas na hora do recolher, da reflexão, na hora daquele aconchego, é a família que é o seu porto seguro, de todos nós. Como é que o senhor avalia, olhando agora de fora, obviamente que o senhor foi convidado pelo governador para ser assessor especial, para, com a sua experiência administrativa de gestor, dar sempre um bom conselho, dar uma opinião, assessorar o governo em assuntos importantes. Como é que o senhor vê esses primeiros 120 dias de Marcos Alexandre? Ele está no caminho certo? Está. Inclusive, eu digo isso com muita tranquilidade, o Marcos tem superado as minhas expectativas. É claro que eu acreditei muito e continuo acreditando no Marcos, mas ele tem feito muito mais daquilo que a gente imaginava. Até porque o Marcos é engenheiro, conhece de obras, de pavimentação, montou uma equipe muito boa, aproveitou muito da equipe que era da nossa equipe, com a experiência, com maturidade na área de gestão pública, e o Marcos tem uma humildade muito grande de conversar com as pessoas, de consultar as pessoas, né? Eu tenho acompanhado, estive com ele logo após os 100 dias, né, para cumprimentá-lo, e interessante que eu fui cumprimentá-lo e eu vi depois assim, pô, mas que ato legal. Não, acho que a vida é isso, a vida é um eterno... São ciclos. São ciclos, né? Então fui lá cumprimentá-lo, estou feliz de ter morado numa cidade que tem um prefeito do perfil político, mas principalmente da simplicidade e competência na gestão como tem o Marcos Alexandre. Qual é o grande desafio nesse primeiro mandato do Marcos, na sua opinião? Nesse primeiro ano? Sim. Primeiro ano é um ano de atacar alguns problemas pontuais da cidade. Algumas lideranças comunitárias postaram nas redes sociais reclamações quanto a entulhos, Nova Estação, bairro Vitória, outras localidades, a Rua Belém tem entulho ali dos dois lados. E a população, inclusive, me procuraram, prefeito. Alain, cobre lá o prefeito Marcos Alexandre, que ele traga aqui uma resposta. O senhor acha que o prefeito tem que atacar essas questões de serviços gerais nos bairros? Sim, essa é uma constante. Isso é contínuo, isso é um trabalho do dia a dia, né? Agora, Alain, nunca se limpou tanto essa cidade quanto nos 8 anos da minha gestão e agora no período do Marcos Alexandre, na operação de inverno. O que ocorre é que você coloca uma operação de limpeza num bairro, quando você sai daquele bairro, aí muitas vezes se coloca novamente o lixo. Então tem que ser uma coisa planejada, coordenada, do lado da prefeitura, mas também do lado da população. A população tem que ajudar. Eu sempre disse aqui no seu programa que a cidade limpa não é a que mais se limpa, é a que menos se suja. Verdade. Então tem que ter uma reciprocidade no cuidar da cidade de Rio Branco. Agora eu digo para você que o maior desafio de um prefeito, qualquer que seja o prefeito, e especialmente aqui dos nossos municípios do Acre, é aumentar a receita própria dos nossos municípios. Pois é, eu estava ouvindo... Você fica um determinado momento
que o prefeito não pode nem receber recursos de fora porque não tem o dinheiro para contrapartida. Essa é a grande questão. É recursos próprios. Você vê que hoje há uma situação calamitosa de todos os prefeitos desse país e dos governos estaduais também, com a perda das receitas constitucionais. Você tem uma ideia, Rio Branco perdeu agora no último mês de abril em torno de 40%, 47%, 48% dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. Eu estive com o prefeito Mano em Sena Madureira, 49%, 49% a 50%. Uma queda abrupta. O governo do estado, mais de 60 milhões, deixou de receber de janeiro até agora, queda no Fundo de Participação dos Municípios. Isso em decorrência da desoneração que o governo federal está fazendo, e isso impacta... Incentivando a indústria, desonerando o IPI. Mas, de compensação, impacta negativamente dos municípios nos estados, principalmente aqueles que dependem de um volume considerável de recursos das transferências do FPE e FPM. E aí, os prefeitos têm, obviamente, reuniões periódicas em Brasília, a representação dos prefeitos com a presidente Dilma. Como é que se... O senhor, que já participou também desse debate, porque no final da sua gestão, o senhor perdeu também repasses do FPM. Prefeito, como é que se equaliza essa questão? Aumentando a arrecadação própria ou buscando uma compensação com o governo federal? É a compensação. O governo Lula, quando ele fez a desoneração no início da crise, no ano de 2008, 2009, o que é que ele fez? Naquela época nós perdemos em torno de 8 milhões. Quando chegou em novembro, ele repôs essa perda para todos os municípios brasileiros, né? E tem outro, para os estados ele fez uma compensação, criou linhas de crédito a juros subsidiados para que os estados pudessem contrair empréstimos para fazer face àquelas queda das receitas. Agora não está tendo isso. Então, é necessário que o governo federal, urgentemente, busque algum tipo de compensação ou de reposição, mas o que os municípios não podem é estar na situação que está. Você tem uma ideia, em 2012, meu último ano de governo, nós deixamos de receber 29 milhões. Faz uma falta. Sabe quanto o governo do estado deixou de receber em 2012? 297 milhões de reais. Foi quanto teve de queda no Fundo de Participação dos Estados. E Rio Branco foi 29 milhões. Então, é difícil. Ah, mas como você conseguiu fechar as contas? Aí é porque a gente trabalha com planejamento, porque a gente cortou metas, deixei muitas coisas encaminhadas para que o futuro prefeito, meu sucessor, fizesse, como, por exemplo, as creches. As creches estavam lá, 10 creches, só que eu não tinha dinheiro para contrapartida e nem dava tempo para... Então, o grande desafio dos prefeitos é aumentar a arrecadação recursos próprios, para fazer face aos imensos desafios que é cuidar de uma cidade. Lembrando que as prefeituras têm como receita própria o IPTU, ISS e ITBI, se eu não me engano, né, prefeito? Só são três, ó. IPTU, ISS e ITBI. Só esses três. E parte do IPVA, que também vai para os municípios. Mas é muito pequena que os prefeitos... E hoje a principal receita dos municípios, depois do Fundo de Participação dos Municípios, é o ICMS do Estado. Que é repasse direto do Estado. Do Estado. E o ICMS também é uma questão importante, porque já se fala na Assembleia da redução do ICMS para os alimentos aqui no Acre também, do Estado, ICMS do Estado. Enfim, eu vou para o intervalo, vou voltar aqui nesse bate-papo com o prefeito. Tem perguntas dos internautas, gente. Já tem internauta aqui perguntando, por exemplo, qual é o futuro político de Raimundo Angelim? Será que é a Câmara Federal? Será que é o Senado? Me responda logo após o intervalo, eu volto daqui a pouquinho. Até já.